Chegando aqui para compartilhar com vocês esse que devia ser o primeiro vídeo do ano de 2024, mas vai acabar sendo o segundo. Eu queria soltar esse vídeo com as leituras do mês passado, ou seja, do mês de dezembro, né, as coisas que eu e a Isadora acabamos lendo no último mês de 2023. Eu queria soltar esse vídeo antes de sair as melhores leituras do ano, para ter de fato uma espécie de conjunto, né, uma lista total dos livros que a gente leu. Mas infelizmente a vida não acontece da forma como a gente espera. Imprevistos acontecem, a gente grava na ordem errada, programa na ordem errada também. E esse vídeo vem chegando agora para vocês e para encerrar justamente o ciclo de leituras do ano passado. Dezembro foi um mês com poucas leituras, assim, como de costume, né? Eu já sempre falo aqui que eu e a Isadora lemos pouco e lemos devagar. Então foi um mês com menos leituras do que a gente costuma fazer. A gente leu alguns artigos, mas já estava de férias. E quando a gente entra de férias, é ritmo de férias mesmo. A gente lê o que gosta e geralmente assume outra dinâmica assim, para começar a ler as nossas coisas, né, e os livros que o desejo indica e não necessariamente o nosso trabalho ou academia. Enfim, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras ainda, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Se você gostar do vídeo, deixe aquele like e não se esquece de comentar os livros que a gente mostra aqui, os livros que você mesmo está lendo, porque eu e a Isadora adoramos saber, né, justamente por onde está passando aí a literatura que vocês também leem. Dito isso, vamos começar a nossa lista de leituras. Eu queria mostrar primeiro esse livro aqui, esse livro que eu e a Isadora lemos em conjunto, O Morro dos Ventos Vivantes, da Émile Brontë. Né? Esse livro é incrível. Isso aqui, gente, ó, se você não leu, assim, você está perdendo, é você que está perdendo. A Émile Brontë, no meio da noite, vai puxar seu pé, pode esperar, e ela faz isso mesmo, viu? Ela é bruxona mesmo. Mas ela vai puxar seu pé porque isso aqui é essencial, né? Esse é o tipo de livro que a gente tem que ter na cabeceira e voltar a ele, lê-lo em inglês, em francês, em grego, em todas as línguas que você puder, porque é de fato um livro extremamente marcante. Ele, se você já assistiu o vídeo com as melhores leituras, ele entrou assim meio que no top 2, né? Ele está disputando, está ali junto com o Lolita, assumindo o pódio das leituras do ano de 2023, e foi um livro que eu e a Isadora lemos em conjunto e em voz alta. Todas as noites a gente deitava, pegava um capítulo e lia um para o outro. Isso cria, lógico, né, uma relação afetiva com a obra também, mas o importante é dizer que essa narrativa é uma das melhores coisas que eu já li, de fato. Então essa foi a primeira coisa lida em dezembro. Como de costume, a gente passa um pouquinho pela lista de livros lidos pela Isadora e depois a gente vai mostrar as minhas coisas. Como eu já mostrei aqui o livro coletivo, né, que foi justamente a Émile Brontë, a gente fala primeiro do livro que a Isadora leu. Ela leu um livrinho só, assim, as pessoas sabem, né? Eu só mostro os livros que a gente leu completo. E o livro que ela leu completo no mês de dezembro foi esse aqui, Literatura para Quê? Do Antoine Compagnon, né, um pesquisador, pensador e diretor do Collège de France. Né? Então é assim, uma das principais referências para quem faz graduação em letras, estuda literatura. Antoine Compagnon é assim, uma referência, uma sumidade nesse assunto. E nesse livrinho aqui, vocês veem que ele está bem marcadinho, e é uma edição linda. Eu acho essa coleção da editora UFMG incrível, assim. Ela é toda bonitinha, desse tamanhozinho assim, fica perfeito na estante, junto com os da LPM, principalmente. Mas nesse Literatura para Quê? O Compagnon vai justamente responder, vai tentar pelo menos responder para que serve a literatura, né, hoje, sobretudo, e qual que é o lugar que a literatura ocupa na sociedade contemporânea. Então nós, contemporâneos, qual que é a nossa relação com as obras literárias, com o cânone, com a literatura, quais são os tipos de literatura que circulam, enfim, tudo isso está sendo discutido pelo Compagnon nesse livrinho que a Isadora leu, e a gente discutiu muito sobre ele. Né? Eu não li ainda, mas eu sei bastante aqui do que está acontecendo, justamente porque a Isadora, como é um tema teórico, a gente acaba discutindo muito aqui em casa. Mostrados esses dois, Morro dos Ventos Vivantes, coletivo, e Literatura para Quê? Do Compagnon, lido pela Isadora, a gente passa para os livros que eu, Gabriel, li no mês de dezembro de 2023. E eu li bastante poesia, né? Muita poesia, mas os livros que eu li de poesia completos foram, primeiro, um livro desse, né, que está nesse livro aqui, na obra completa do Ferreira Goulart, toda a poesia do Goulart, que foi justamente o Poema Sujo. O Poema Sujo, que é um dos poemas mais emblemáticos, mais famosos e mais conhecidos da segunda metade do século XX no Brasil, e é um poema belíssimo, belíssimo mesmo. Eu acho até, eu tenho uma relação um pouco conflitante com esse
com esse texto, com esse poema, porque ele tem uns trechos que eu acho muito desagradáveis, que me incomodam, algumas palavras, né? Tem trechos que são extremamente obscenos, e eu fico super incomodado com o Ferreira Goulart, mas de qualquer forma tem outras passagens que são assim marcantes, muito, muito bonitas, né? Muito bem construídas. E esse poema, ele é um poema longo, ele se estende aí ao longo de, não sei, 60 páginas, imagino, eu não contei, acabei não contando aqui, mas ao longo de 60, 50 páginas, e vai falar sobre muita coisa, e é um poema que vai mostrando, numa espécie de aglomeração de imagens, ele acaba construindo uma espécie de narrativa sobre esse sujeito que está narrando, que chama também Ferreira Goulart. A gente não pode confundir, né, o sujeito do poema com o sujeito de carne e osso, mas enfim, acaba encontrando aí sintonias de endereço, cidade, origem, etc. E é um poemão, assim. A cena da pera, né, um rio apodrece, as coisas apodrecem como uma pera apodrece, assim, é lindo, lindo. E tem uma sintonia muito grande do Ferreira Goulart nesse poema em especial, com um dos meus poetas favoritos, que é o João Cabral. Inclusive o poema Sujo, ele termina de um jeito extremamente cabralino, né? O homem está na cidade, essa é a última seção do livro, vou mostrar aqui. O homem está na cidade como uma coisa está em outra, e a cidade está no homem que está em outra cidade. Mas variados são os modos como uma coisa está em outra coisa. Esse tipo de estrutura, de colocação das frases, lembra bastante o Cão Sem Plumas, que é um poema longo e célebre, incrível, maravilhoso, que a gente lê ajoelhado, né, do João Cabral de Melo e Neto. Enfim, fica a recomendação, tanto do poema do João Cabral, quanto do Toda a Poesia do Ferreira Goulart, né, e mais especificamente do poema Sujo, que eu li. O outro livro de poesia que eu li também foi esse aqui, Pau Brasil, do Oswald de Andrade. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma paixão, uma fissura, um eterno retorno maluco com o Oswald de Andrade. Estou sempre voltando a esse poeta e voltando especificamente ao Pau Brasil. Mais recentemente um colega, Otávio Moraes, me convidou para escrever um ensaio junto com ele, em outra língua, a gente vai escrever em francês e tal. Uma loucura assim, a experiência, sobre o Pau Brasil, sobre um poema do Pau Brasil. E assim, voltei e falei, eu tenho que ler o livro inteiro, porque eu quero ter uma visão orgânica, geral dessa obra. E acabei voltando e lendo o livro todo de uma vez. Fiz novas marcações, rabisquei mais ainda. Eu tenho várias edições desse livro, viu, gente? Assim, essa aqui é a castigada mesmo, é a que eu uso para anotar, fazer nota e tudo mais. Mas enfim, é sempre um prazer voltar à obra do Oswald de Andrade. E o Oswald de Andrade, como eu comecei a escrever, pensar as coisas dele, eu resolvi ler uma outra obra dele também em dezembro. E aí foi no campo da prosa, algo que eu nunca tinha feito. Pela primeira vez na vida eu peguei um livro de prosa do Oswald de Andrade, li em dezembro também, que foi esse aqui, Memórias Sentimentais de João Miramar. E o que eu tenho a dizer sobre esse livro é que o Oswald, ele é um excelente, assim, né, como romancista, ele é um excelente poeta. O livro é ruim, assim, não tem outra forma de dizer, né? Inclusive, é difícil, porque ao mesmo tempo que eu estava lendo Miramar, eu estava lendo O Morro dos Ventos Uivantes. E quando a gente lê essas coisas em proximidade, a comparação é inevitável. E O Morro dos Ventos Uivantes é muito bom, é uma das melhores coisas que eu já li. E o Miramar é uma das piores, assim. Que livrinho suado e difícil. Como todo texto, todo livro, todo romance, ele tem os seus momentos de esclarecimento, né, em que aparecem imagens lindas. Inclusive tem um momento em que aparece a expressão, né, brutalidade jardim, aclimatação, né, que é brutalidade jardim, que é uma expressão que aparece numa música do Torquato. Enfim, é um livro que tem esses lampejos, assim, né, essa sobrevivência da literatura e tal. Só que ele é todo desconstruído. Então o livro é dividido em 163 fragmentos, e são fragmentos assim que não dizem muita coisa pra gente, né? Ele vai dando meio como se fosse uma espécie de classificado de jornal ou de feed do Instagram. Ele vai te dando um monte de informação fragmentada que não cria muita coerência. Você vai pegando lances da história e vai tentando montar esse mosaico de informação. A gente consegue acompanhar uma linha narrativa principal, que é do poeta Miramar, né, que é esse sujeito, João Miramar, que é um poeta, um burguês, herdeiro do café e tudo mais, que se casa, vive um affaire fora do relacionamento, né, começa a trair a esposa, apaixonado por uma estrela de cinema. A gente acompanha essa linha narrativa. Só que tudo isso você tem que ler com muito esforço,
tem que ficar pensando. Eu tive que, por exemplo, anotar nome de personagens para entender um pouco o que estava acontecendo com cada um. Enfim, é um pesadelo, viu, gente? Se você for ler um romance, não leia o Miramar, escolhe outra coisa, vai ser feliz. A não ser que você esteja estudando Oswald de Andrade, ou gosta muito de modernismo brasileiro, aí vale a pena pegar o Miramar. No mais, quer ler uma boa história? Pega o Morro dos Ventos Vivantes, não pega o Miramar, não. Com isso, a gente encerra a lista de leituras e encerra também o ano de 2023, agora de fato batendo aí a capa do livro, fechando o livro de 2023 e encerrando esse ciclo de leituras de um ano. Eu acabei me dando conta, né, só no fim do ano, que eu não gravei um vídeo para as leituras de janeiro do ano passado e tô nem aí, sabe? Assim, a gente precisa, a arte de perder não tem nenhum mistério, a gente tem que, se eu esqueci, e é isso, não vou regravar, não vou fazer esse vídeo. Então o ano de 2023 começa em fevereiro e termina em dezembro, com todas as leituras que eu fiz no ano, salvo algumas ali que não entraram porque eu não fiz janeiro. Enfim, é isso. Com esse vídeo ele vai ficando por aqui, né? Eu peço mais uma vez que se você não é inscrito no Duras Letras, você se inscreva, ative o sininho, etc. Se gostou, deixa o like, deixa seu comentário também, porque o comentário é o mais importante para mim, é o que eu gosto de ler e de responder, são os comentários, eles é que são o essencial, né? Se é a primeira vez que você está vendo aqui esse vídeo nesse ano de 2024, um feliz ano novo para você, um 2024 cheio de leituras, maravilhas, escritas e o que mais você quiser. Eu sou o Gabriel, agradeço por você ter assistido e até o próximo vídeo.